Bom dia! Mais um estudo nessa manhã e eu quero dizer para vocês que é uma alegria muito grande cada manhã, cada despertar, estar aqui com vocês meditando a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre compartilhando a palavra. Durante toda a semana nós falamos sobre as Escrituras Sagradas, sobre a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus escrita. Vimos o quão importante é esse livro na nossa vida. Bem, é muito gostoso a gente compartilhar boas notícias, não é verdade? Tudo que acontece de bom na nossa vida, as nossas conquistas, nós desejamos compartilhar com nossos amigos, com as nossas famílias, e isso nos traz uma satisfação muito grande. E aí eu pergunto, por que não compartilhar das coisas boas que acontecem na nossa vida espiritual? Aquilo que Jesus fez na minha vida quando eu conheci Jesus. Queridos, nós vivemos numa época em que só trazem notícias tristes. Estamos vivendo uma época de tal da fake news, falsas notícias. Como cristãos, como representantes, embaixadores de Cristo aqui nesse mundo, nós devemos falar de coisas boas. Por que Mateus, Marcos, Lucas, João é tratado na Bíblia como os evangelistas? Porque eles falaram da vida de Jesus. Falaram do nascimento de Jesus, falaram dos milagres, das curas que Jesus realizou, falou do poder que Jesus tinha sobre o pecado, falou da ida de Jesus para os céus e o retorno dele para vir buscar o seu povo. Olha que boas notícias! Como representantes de Cristo aqui na Terra, nós precisamos levar mensagem de esperança para as pessoas. Pessoas que vivem num mundo de sofrimento, de dor, sem esperança. Nós precisamos levantar a bandeira do Evangelho. Precisamos, como cristãos, representantes de Cristo aqui, falar mais de Jesus e menos das coisas desse mundo. Queridos, quando os apóstolos estavam falando de Jesus e as autoridades religiosas queriam calá-los, o apóstolo Pedro, ele disse o seguinte: não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Atos capítulo 4, verso 20. Jamais podemos parar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Queridos, é uma alegria muito grande quando compartilhamos das boas novas. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. E é desse Jesus que precisamos falar mais. É desse Jesus que precisamos pregar mais. Que Deus te abençoe. E eu gostaria de ler aqui uma notinha da lição que diz assim: ao entregarmos a vida a Cristo e a seu serviço, Ele abrirá as portas para que falemos em momento oportuno aqueles cujo coração Ele tem aberto. Em todo o nosso testemunho, devemos ter em mente 3 princípios bíblicos: o que dizemos, como dizemos e quando dizemos. O que você tem dito? O que você tem falado? Como você tem falado essas verdades preciosas? E quando você tem falado essas coisas? Que Deus te abençoe e que você possa ser agraciado com a sabedoria divina para poder testemunhar, não só através dos seus atos, mas também através das palavras que Deus coloca em teu coração. Oremos. Querido Pai que está nos céus, queremos muito te agradecer pelo dom da vida. Queremos te agradecer porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco, tem tido paciência conosco. E te peço, Pai, perdão pelas nossas negligências, pelas nossas falhas, e transforme a nossa vida para que possamos testemunhar mais do teu amor. É o que eu te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe.